Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, existe no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, representando 6,9% da população brasileira. As pessoas que têm diabetes vivem com várias restrições no seu dia a dia, principalmente com relação à alimentação, que restringe o uso de doces por conta da falta da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, permitindo a entrada de glicose nas células para ser transformada em energia. E você conhece a diabetes e como preveni-la e tratá-la? Não? Então acompanhe na edição de hoje do programa Consultório Médico na TV, entrevista com o endocrinologista Tadeu Alencar. Antes, acompanhe uma matéria que explica mais detalhes sobre o diabetes. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas têm diabetes. Esse é um problema de saúde sério, que se não for adequadamente tratado, pode trazer muitos problemas para a saúde das pessoas. Existem dois tipos principais de diabetes. O do tipo 1, que geralmente aparece na infância ou adolescência, que é menos comum. E existe o diabetes do tipo 2, representando 90% dos casos, e que está associado ao estilo de vida das pessoas e à predisposição genética. Mas afinal, o que é diabetes? Quando alguém come alguma coisa, seu corpo transforma grande parte do alimento em açúcar ou glicose, que o sangue levará para as células do corpo como fonte de energia. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa de um hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas. A insulina ajuda o açúcar a entrar nas células, controlando sua taxa no sangue. Quando o pâncreas não produz insulina de forma suficiente, a glicose não consegue entrar nas células e seu nível no sangue fica elevado. Esta alta taxa de glicose no sangue, com o tempo, pode provocar muitos danos ao organismo. Em linhas gerais, isto é, diabetes. Geralmente, o paciente não percebe os sintomas do diabetes, como, por exemplo, vontade de fazer xixi toda hora, fraqueza, cansaço, perda ou ganho de peso, muita sede, infecções na pele, demora na cicatrização de feridas, visão embaçada, sensação de formigamento, queimação ou dor, normalmente nas mãos e nos pés. O diabetes não tem cura, mas pode ser controlado com a prática de exercícios físicos e melhorando a qualidade de sua alimentação. Dr. Tadeu Alencar, muito obrigado por aceitar o nosso convite a participar do nosso programa Consultório Médico na TV. Eu que agradeço. Doutor, como é a causa e os sintomas da diabetes? Existem dois tipos de diabetes, basicamente a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 acontece mais na infância e na adolescência, e o tipo 2 mais na fase adulta. É a mais hereditária, mais de 90% da população diabética é a tipo 2 e é a mais do obeso. Então, mais adulto, mais obeso e mais hereditariamente. Se você tem alguém em sua família que é diabético, você precisa se cuidar, porque é possível que você também desenvolva diabetes tipo 2. E como tratar a diabetes? Se for diabetes tipo 1, que é a da infância e do adolescente, você precisa, o paciente normalmente precisa começar logo tomando insulina, porque existe uma falência de um órgão chamado pâncreas, que é o órgão que produz insulina. Então, tem já logo no início começar a tomar insulina. Se for a diabetes tipo 2, que é a grande maioria da população, existe só uma deficiência nessa produção. Então, basta tomar algumas medicações que fazem com que o pâncreas volte a fabricar insulina, ou tomar algumas medicações que o corpo utilize melhor a pouca insulina que é produzida. Nesse caso, a insulina ela causa alguma independência, assim, uma dependência? Sim, na verdade, todos nós somos dependentes de insulina. Nós precisamos da insulina para viver. A insulina entra em vários processos metabólicos, tudo em nosso corpo precisa da ação desse hormônio chamado insulina. Mas na falta dele, a gente precisa tomar. Ou na insuficiência, a gente precisa tomar algum remédio que estimule a produção dele.
Mas, de qualquer forma, todos somos dependentes desse hormônio. No caso, o tratamento, existe um tempo para o tratamento ou quando a pessoa já estabelece, no caso, a patologia de diabetes para o resto da sua vida, ou ela tem uma cura? Olha, uma vez diabético, sempre diabético, porque é uma doença que não tem cura. Existem algumas exceções que podem se curar. É uma doença que não tem cura, mas tem controle. Você pode viver com diabetes a vida inteira sem problema nenhum. O que importa não é ter ou não diabetes, é manter a sua glicose controlada. Se a sua glicose no sangue está controlada, se o seu açúcar no sangue está controlado, você vai viver bem e com qualidade de vida, sabendo que tem diabetes, contanto que tenha diabetes controlada. E no caso, doutor, quando tem a diabetes gestacional, o que pode fazer o tratamento? A mãe pode estar fazendo esse tratamento e pode desencadear para a criança a sua vida futura? Existe um caso, para as mulheres que têm tendência para diabetes, que um dia iriam apresentar essa doença, quando ficam gestantes, elas podem desenvolver diabetes gestacional, ou seja, é uma diabetes que se mostra antecipadamente e que pode parar, mas a tendência se mantém. Se no futuro ela ficar gestante de novo, ou tiver algum outro problema, ou não cuidar do corpo, ou engordar, ou comer doces demais, um dia ela vai de novo desenvolver diabetes, dessa vez de uma forma bem mais definitiva. Para diabetes gestacional, às vezes, basta dieta, para o açúcar no sangue ficar controlado. Às vezes, não adianta só a dieta, a gestante tem que tomar insulina. Mas depois do parto, fica tudo bem, ela não toma mais insulina e o açúcar no sangue volta ao normal. Mas isso não significa dizer que ela não irá desenvolver diabetes de novo. É possível que ela desenvolva de novo, por isso que ela precisa se cuidar bastante. No caso da diabetes gestacional, ela pode surgir na gestação e pode desencadear isso para a criança. Olha, para a criança, a mãe não passa diabetes para a criança durante a gestação, apenas é uma questão hereditária. O que acontece na diabetes gestacional é que o sangue da mãe fica com açúcar demais. Isso passa açúcar demais para o filho. Então, o feto, cresce demais, engorda demais e pode ter problemas com o pâncreas dele. Além dele crescer demais, a própria placenta fica envelhecida mais rapidamente e o líquido amniótico fica num volume maior. Então, isso causa problemas sérios para o feto e também para a mãe durante a diabetes gestacional. Mas não é que o feto fique diabético nessa fase. Ele tem outros problemas maiores. Doutor Tadeu, e no caso da pré-diabetes? Quando a gente já tem uma tendência de diabetes, parte do nosso pâncreas já começa a não produzir insulina. E a gente começa a subir a nossa taxa de diabetes lentamente, não no nível de diabetes, mas no nível de pré-diabetes. Acho que a gente podia até no próximo bloco dizer o que significa, como é que quantifica no sangue, para saber se é pré-diabético ou se é pós-diabético, né? Encerramos nosso primeiro bloco. Voltaremos em instantes com o programa Consultório Médico na TV, entrevistando o endocrinologista Tadeu Alencar. As aplicações de insulina no corpo pelos diabéticos devem ter cerca de 2 dedos de distância entre uma e outra. É possível identificar o câncer nos olhos precocemente. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, pode ser um sinal. Fique atento. Se seu filho apresentar este sinal, leve-o ao pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor.
Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como escolas e universidades. De volta com o programa Consultório Médico na TV, tratando da diabetes com o endocrinologista Tadeu Alencar. Doutor Tadeu, em sequência da nossa pergunta do último bloco, a pré-diabetes, qual é o diagnóstico dela? Quando a gente faz o exame no sangue, a gente chama de curva glicêmica, para quando a gente acha que uma pessoa é diabética ou pré-diabética, a gente faz um teste que toma-se uma garapa, espera 1 hora, tira o sangue, espera mais uma hora, tira outro sangue. 2 horas após tomar a garapa, se a taxa no sangue de açúcar tiver entre 140 e 200, a pessoa é pré-diabética. Se tiver acima de 200, a pessoa já é diabética. Mais ou menos a grosso modo, como a gente faz essa diferenciação. Mas para dar o diagnóstico de diabetes, basta que em jejum a glicose dê acima de 126. Se der acima de 126 por 2 vezes consecutivas, a pessoa já é considerada diabética. E no caso, doutor Tadeu, existem outros tipos de exames para fazer, para diagnosticar a diabetes? Não, quanto mais simples, melhor. A gente faz uma pesquisa pela população só com exame de ponta de dedo, que dá exatamente essa taxa. A gente procura essas pessoas que deem em jejum acima de 126 ou que deem em qualquer horário do dia acima de 200. Para essas pessoas, a gente considera que elas têm diabetes e elas são encaminhadas para fazer o exame de sangue para dar o diagnóstico definitivo. Lembrando que só metade de toda a população diabética sabe que é diabético. Então, a metade de todo mundo que é diabético está por aí sem saber que é diabético e desenvolvendo várias complicações sem poder fazer nada, porque ainda não sabe. E no caso, doutor Tadeu, existem medicamentos diferentes para os tipos de diabetes? Existe. Para diabetes tipo 1 ou para um diabetes muito avançado que o pâncreas já não fabrica mais insulina, tem que tomar insulina. Existem várias formas de insulina, você pode tomar com uma canetinha, pode tomar com seringa, tem insulinas que demoram no sangue 4 horas, tem insulinas que duram 2 horas, tem insulinas que duram 2 dias, 1 dia, depende, cada insulina para cada paciente. E existem remédios para diabetes tipo 2, principalmente, que fazem com que o pâncreas produza melhor a insulina. Existem remédios que prometem recuperar o pâncreas, existem remédios que prometem perder peso, existem remédios que estimulam a produção dessa insulina, existem remédios que diminuem um hormônio que é ao contrário da insulina, que é o glucagon, ou seja, que faz exatamente o contrário da insulina. Existe um arsenal de drogas que podem ser usadas para cada paciente no intuito de melhorar e controlar melhor as taxas de açúcar no sangue. Agora, doutor Tadeu, diabetes é contagioso? Não, diabetes é hereditário. Se você tem pais de diabéticos, provavelmente, se você não vier a se cuidar, você vai desenvolver diabetes, mas porque foi uma questão hereditária. Contágio não existe, é só uma tendência hereditária. E existe, além da diabetes, riscos de outras infecções que possa desencadear? Quem tem a taxa de açúcar alta no sangue tem muito mais facilidade para desenvolver infecções, para desenvolver câncer, para não cicatrizar bem as feridas. A maior parte dos diabéticos acaba morrendo de infarto. A maior causa de morte para o diabetes é infarto agudo do miocárdio e AVC. Muito mais do que problema renal para fazer diálise, problemas de cegueira, amputações. Essas são problemas secundários. As maiores causas de morte para o diabético é infarto e AVC. No caso, para prevenir, doutor, prevenir a diabetes, né, para não diagnosticar tantos problemas assim. Se você tem algum familiar diabético, você precisa evitar o consumo excessivo de doces,
precisa evitar com urgência ficar obeso, tem que manter o peso baixo. A obesidade, se você tem tendência, lhe leva com toda certeza para desenvolver o diabetes também. Então, evitar o excesso de doces, de massas e não ficar obeso de jeito nenhum. No caso, consumir mel, açúcar mascavo, qual é a dieta que o diabético... Olha, mel é açúcar, só não é sacarose, é um outro açúcar chamado frutose. Açúcar mascavo é açúcar, só não é o açúcar branco, com tinta branca, com cal, né? Então, para não ter diabetes, tem que evitar isso mesmo, evitar qualquer substância que tenha açúcar, de liberação lenta. É evitar, é usar adoçante. Existem vários tipos de adoçantes muito seguros atualmente, baseados ou na sucralose ou na estévia, e podem ser usados tranquilamente sem precisar se usar açúcar. E no caso, doutor, os diabéticos, eles precisam ingerir, né, insulina diariamente. Ele pode fazer uso da seringa por 2 vezes ou ele tem que ser descartado? Eles precisam aplicar insulina. Quando se usa a seringa uma vez, ela é descartável. Se você usa na canetinha tem 300 unidades de insulina. Você troca só a agulhinha. Todo dia você vai aos poucos aplicando. Mas a agulhinha é descartável e a seringa que você usa é descartável também. Não convém reutilizar aquela agulha. E no caso assim, os cuidados que o diabético tem que fazer e quando tem hipertensão? Quando você tem diabetes e hipertensão junto, você tem muito mais facilidade para desenvolver infarto e AVC. E se você tiver, além disso tudo, colesterol alto, pior ainda, mais tendência ainda. E se além disso você ainda fumar, você tem mais tendência ainda. Então, se você é diabético, mal controlado, tem colesterol alto, é hipertenso, mal controlado e ainda fuma, você tem grandes possibilidades de desenvolver um infarto. E são essas pessoas que lotam as UTIs, só por falta de cuidado e de orientação. E os cuidados são mínimos, não precisa sofrer tanto para controlar a diabetes. Para baixar o colesterol, atividade física básica, mínima, evitar gordura, fritura e, se não baixar, tomar o remédio para colesterol que o próprio SUS dá. Então, assim, tem como a gente organizar, manter as taxas baixas para que você tenha uma vida melhor com muito mais qualidade. As mudanças de hábitos fazem as pessoas sofrerem também, né? Elas preferem estar doentes do que mudar o seu hábito. Então, qual seriam as mudanças de hábitos para as pessoas não sofrerem assim? Tem que ser homeopaticamente. Normalmente as pessoas são muito imediatistas. Elas querem as coisas ser resolvidas para ontem. Se querem perder peso, tem que perder peso amanhã. Se querem controlar as coisas, tem que ser só com remédio. E a gente precisa se exercitar mais e se cuidar mais. E esses cuidados básicos são poucos. Tentar não ingerir açúcar todo dia. As massas precisam ser integrais e precisa se exercitar mais. Basicamente isso. Em instantes, voltamos com o programa Consultório Médico na TV, entrevistando o endocrinologista Tadeu Alencar. Evite dietas radicais para perder peso de forma rápida. No lugar, faça reeducação alimentar. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida. E um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Proteja a vida. Governo Federal. Voltamos com o último bloco do programa Consultório Médico na TV com o endocrinologista Tadeu Alencar. Dr. Tadeu, no último bloco falamos sobre a mudança de hábitos. Agora, no caso, quando a pessoa precisa fazer um tratamento e que é radical esse tratamento, pessoas têm que fazer cirurgias e até amputar órgãos devido à diabetes. Quando existe o não cuidado, claro que a gente sabe que a maior parte do diabético vai morrer de infarto e de AVC, mas alguns desses pacientes vão desenvolver problemas renais e da circulação, podendo ocorrer amputações, né? Mas assim, existem pacientes que são hiperobesos e são diabéticos e precisam recorrer à cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que ocorre a diminuição do estômago e o desvio da passagem do estômago para o intestino. Esses pacientes perdem bem peso e acontece às vezes até uma cura da diabetes para o paciente hiperobeso. Não é para o paciente diabético que faz uma cirurgia com o objetivo de miraculosamente ficar curado do diabético. Não é isso. É um paciente hiperobeso, diabético, que muitas vezes faz a cirurgia e fica curado durante muito tempo. Existem pessoas curadas já há 20 anos, desde que mantiveram, né, quando fizeram a cirurgia, mantiveram todos os cuidados necessários. Caso, doutor Tadeu, fazer dietas radicais, também isso prejudica a diabetes, não é isso? Isso prejudica o corpo como um todo. Comer demais ou comer de menos, comer mais nutrientes ou menos, ou simplesmente parar de comer, isso não é saudável. Isso faz mal ao corpo e não mantém o peso perdido, teoricamente, porque você, quando come muito menos do que o que deveria, você perde peso, mas não perde gordura. Você perde mais músculo, você perde água, desidrata e a gordura fica lá. E muitas vezes existe a memória biológica que mesmo perdendo gordura, você volta a perder o peso que você volta a ganhar o peso que você perdeu, porque você perdeu rápido demais. O ideal é que a gente volte à nossa dieta que a gente sempre teve em 120 mil anos. Desde o primeiro esqueleto humano encontrado na Terra, que a gente vive de raízes, animais e frutas. Essa é a nossa tônica, essa é a nossa história. É disso que a gente tem que viver. Qualquer coisa que foge de nossa essência vai trazer doença. Então, arrancar a raiz e comer, cozer e comer, pegar a fruta e pegar o animal e comer. Se a gente fizer só isso, a gente vai viver sempre saudável, porque foi assim que a gente viveu há 120 mil anos. Sempre vivemos assim. Quando a gente mistura farinhas, pós, açúcar é pó, né? Farinha, pega o trigo, tira a casca do trigo, faz o pó. Tudo que é farinha, tudo que é pó, tudo que é processado e não tem direto na natureza, vai fazer mal, mais cedo ou mais tarde. Por isso que a gente cria um animal com ração, para que ele viva bem. A gente precisa ter a nossa ração também para viver bem. E a gente ainda tem o luxo de ter festinha, que pode comer um doce, uma massa, alguma coisa assim. Mas o nosso dia a dia tem que ser com ração mesmo. É assim. Educar as pessoas, né, doutor, é muito importante. A depressão, a obesidade e a diabetes são doenças que têm um elo, doutor? Tem. A maior parte do diabetes, que é diabetes tipo 2, ocorre com obesidade, né? Então, tem uma coisa diretamente ligada à outra e tem muito a ver com os hábitos de vida não saudáveis e a falta da atividade física. A depressão pode dar uma síndrome de maior fome, né? Menos abstinência e mais fome, mais procura dos alimentos para autossatisfação. E a própria obesidade, diabetes, o próprio modelo social não aceito pode fazer com que alguém que tem uma tendência à depressão passar a desenvolver a depressão. As coisas estão sempre interligadas. No caso, até o psiquiatra, tanto a depressão avaliada por psiquiatra, como a que tem acompanhamento endocrinológico, deverá perguntar sobre sintomas depressivos? Não custa nada, não é?
quanto menos sintomas depressivos, melhor para o tratamento. Se a pessoa tem sintomas depressivos, ela vai aderir mal à atividade física, a se cuidar, a ter uma alimentação saudável. Então, acho que o tratamento para uma vida saudável inclui todas as áreas. A área psicológica, a área social, o bem-estar como um todo, o conforto, o lazer, uma boa alimentação e uma boa atividade física. A coisa tem que ser multidisciplinar. Se a gente não envolver todas as áreas, sempre vai ficar alguma deficiência e fica difícil a gente ter uma boa qualidade de vida assim. Doutor Tadeu, no caso da formação agora, eu gostaria que o senhor desse uma explanação sobre a Sociedade Brasileira de Diabetes. Essa formação, o que o senhor explana? Existe a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que eu sou presidente aqui no Rio Grande do Norte, que trata de todos os problemas endocrinológicos e todos os problemas com os endocrinologistas e a população em geral. Existe a Sociedade Brasileira do Diabetes, que eu sou delegado no Rio Grande do Norte da sociedade, e inclusive a gente está montando para daqui a 2 anos o Congresso Brasileiro de Diabetes, que vai ser aqui em Natal e vai trazer mais de 5.000 especialistas aqui para Natal, onde a gente vai poder discutir e também aprimorar todos os avanços e todos os cuidados necessários para a diabetes. Então, é um mal necessário. Isso. A gente precisa se unir, se organizar enquanto classe médica que trata do diabetes, enquanto sociedade, para que o mal de diabetes seja cada vez mais identificado e cada vez mais sanado, já que só a metade de quem é diabético sabe que é diabético. Então, é necessário que nós nos unamos para que a população em geral tenha uma qualidade de vida melhor. No caso, como o senhor citou, vai haver um congresso aqui. Quer dizer que no Rio Grande do Norte a tendência é muito... o percentual aqui é muito alto? A incidência doutor? é alta, em torno de 7,5% de toda a população tem diabetes, 7,5%. Ou seja, de cada 100 pacientes, 7,5 pessoas são, de cada 100 pessoas, 7,5 são diabéticos. E dessas 7,5 pessoas, só metade sabe que é. Doutor, mas com a evolução, né, da nossa ciência, pode surgir outros medicamentos que possam solucionar o problema da diabetes? Existem medicamentos atualmente, já no mercado, que são injetáveis, e que resolvem muito isso, diminuem a obesidade, faz com que a pessoa perca peso, e se propõe a fazer uma recuperação pancreática e baixar a diabetes e controlar a diabetes. Não é uma cura, mas é um controle com uma perda de peso bastante eficaz, sem precisar da pessoa fazer uma cirurgia. Muito obrigada, doutor, por participar do nosso programa e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, vamos todos nos cuidar. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar na próxima semana com dicas para melhorar sua qualidade de vida. Compartilhe e curta nossas redes sociais e acesse nossa página no YouTube. Acompanhe o Consultório Médico na TV também na internet, através do endereço www.tvgazetarn.com.br, com um programa inédito aos sábados, ao meio-dia e com reprises aos sábados, às 19 horas. E aos domingos, em 2 horários, ao meio-dia e 19 horas. Obrigado por sua audiência e até o próximo sábado.